votos, teve também boca de urna e santinhos espalhados aí de forma bem porca mesmo nos locais de votação. Além disso, teve fila em várias sessões e eleitores que só conseguiram confirmar lá o seu voto na urna depois das 5 horas da tarde. É claro que isso gerou, um transtorno danado, isso deu uma dor de cabeça absurda para muitos eleitores e as nossas equipes acompanharam todo dia, toda a movimentação nas principais cidades aqui da região. E aí você confere agora. Começamos a semana com esse giro pelas principais cidades do Oeste, mostrando como é que foi a eleição deste domingo, 2 de outubro. Em Cascavel, pela primeira vez, o Hospital do Câncer, o OPCAM, teve uma sessão eleitoral. 134 pessoas estavam cadastradas. Inclusive, pacientes puderam justificar o voto nesse local. Já para aqueles que votavam na Univel, tiveram uma surpresa. Uma mensagem avisava que o local de votação havia mudado, que eles precisavam se dirigir ou ao CAIC 2 ou então à Escola Mário Quintana. Já outros eleitores precisaram de bastante paciência. Tiveram problemas com a identificação biométrica e em alguns colégios eleitorais a fila que se formou demorava pelo menos 2 horas. Inclusive, em alguns desses espaços já passava das 5 horas da tarde, quando haviam ainda eleitores tentando ter o seu direito de voto. De acordo com a Polícia Militar, tiveram 3 prisões. Essas pessoas estariam aglomeradas utilizando camisas partidárias. Além disso, uma delas estaria com pelo menos R$4.000, que seria para a compra de voto. Um candidato a deputado estadual estaria fazendo boca de urna na região do bairro Cataratas. Ele acabou recebendo um boletim de ocorrência. Além disso, de acordo com o Fórum Eleitoral, houve apenas um erro. Isso porque uma pessoa tentou votar no Colégio Marista e foi identificado que já havia o registro daquele cartão eleitoral. Essa pessoa então foi convidada a ir até o fórum para eles verificarem o que pode ter ocorrido. E de acordo com o presidente, poderia ter sido uma falha humana. Agora a gente segue até Toledo para saber como foi o domingo de eleição com Raul Stanásio. A avaliação foi de um domingo bastante tranquilo de eleição aqui no município de Toledo. Segundo a própria Polícia Militar, nenhum crime eleitoral foi registrado aqui na cidade. Mas o que realmente chamou a atenção foi a quantidade de urnas que apresentaram problemas. Foram disponibilizadas aqui ao município pouco mais de 300. 34 tiveram problemas, principalmente com a biometria. O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, havia deixado para serem substituídas 25 urnas. 34 apresentaram problemas, por isso os profissionais tiveram que recorrer a outros municípios para que a votação tivesse continuidade. Principalmente a cidade de Cascavel, que trouxe urnas aqui justamente para que essa eleição pudesse continuar. E é claro, quando uma urna apresenta um problema e precisa ser substituída, acaba gerando transtornos principalmente aos eleitores que precisam esperar um tempo a mais para conseguirem realizar essa votação. Mas, no geral, segundo até mesmo o TRE, foi um dia bastante tranquilo aqui no município de Toledo. Agora a gente vai acompanhar as informações da fronteira com Foz do Iguaçu. Fidel, a Varenga é com você. Em Foz do Iguaçu, filas de eleitores se formaram em frente aos locais de votação antes mesmo da abertura dos portões. Ao longo do dia, 14 urnas apresentaram problemas e precisaram ser substituídas. A maioria delas, problemas na biometria. O local de votação mais movimentado em Foz do Iguaçu foi no Colégio Anglo-Americano, onde havia 13.889 eleitores, o maior local de votação do Paraná. Ainda pela manhã, um eleitor foi preso por boca de urna. Segundo a Polícia Federal, ele transportava em uma moto produtos de campanha de um candidato a deputado federal, o que é proibido. Foz do Iguaçu foi a cidade do interior do Paraná com mais requerimento para voto em trânsito. Ao todo, 3.497 eleitores de outros estados e de outras cidades do Paraná optaram por esse serviço aqui em Foz do Iguaçu. Um dos locais para votar em trânsito foi na entrada do Parque Nacional do Iguaçu, nas Cataratas, com cerca de 300 requerimentos. O voto na RIC
eleições 2022. Aliás, né, Foz do Iguaçu aí que tem o maior local de votação, como o Fidel trouxe para a gente essas informações atualizadas deste domingo. E a nossa equipe do RIC+, também esteve acompanhando tudo isso, as nossas equipes por todo o estado, no Paraná todo. Quem foi exercer o direito de eleitor precisou ter paciência, sim, viu? Porque também teve fila, também teve demora para atender a população de todas as cidades, teve atraso em várias sessões eleitorais. A gente vai mostrar agora também nesse panorama como foi no Paraná. No Paraná, o principal problema foi o atraso em sessões eleitorais. Filas se formaram em vários pontos. No Clube Curitibano, eleitores esperaram por mais de 1 hora. Nunca teve essa fila. Nunca. Já era entrada ali pelo lado e dava certo. Aqui não precisava ter essa fila. Vamos esperar. Essa é a votação mais importante da história do Brasil. Faço questão absoluta em votar hoje. Senhas foram distribuídas para garantir que todos pudessem votar. Nesse colégio eleitoral de Curitiba, mesmo após as 5 da tarde, os eleitores ainda aguardam para conseguir registrar o voto. Essas filas se formaram por motivos diferentes, como problemas nas urnas eletrônicas. Cerca de 200 equipamentos precisaram ser substituídos por todo o Paraná, mas principalmente por conta da demora dos próprios eleitores na cabine de votação. São 5 cargos diferentes para estas eleições. E quem não trouxe a colinha com os números acabou levando mais tempo que o comum para conseguir digitar os votos. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná também considera que a participação dos eleitores foi maior nestas eleições. O estado tem mais de 8 milhões de pessoas aptas a votar e 29.947 urnas eletrônicas para atender essa demanda. Com inovações que os senhores bem o sabem, oportunizando aqueles que estão em casas de longa permanência, outros que estão em hospitais, a participarem dessas eleições. Isso é dignidade, isso é inclusão social e, em alguns casos, é compaixão. Já na segurança, o domingo foi tranquilo. A Operação Eleições 2022 flagrou 4 casos de compra de votos, 39 de boca de urna, 48 de propaganda irregular e nenhum registro de violação do sigilo do voto ou de transporte ilegal de eleitores. Nas ruas e calçadas, mais uma vez, casos de santinhos e panfletos jogados aos montes. Não tivemos ocorrências graves, né? O plano de segurança tem funcionado, não tivemos relato de problemas graves também na coleta dos dados por parte da Justiça Eleitoral. No entanto, o Paraná tem sido o estado que mais registrou ocorrências. 71 casos registrados de crimes eleitorais, dentre eles 3 casos de compra de votos, 16 casos de boca de urna e 43 casos de propaganda irregular. Por causa do atraso nas sessões, a apuração dos votos também demorou mais que o previsto. E o resultado final foi divulgado por volta das 10 da noite. Tá aí, gente. Agora, 12h20. A gente também teve uma grande movimentação por conta da votação presidencial. Aliás, já temos aqui uma tela com essas informações, com esses números. Como eu disse, né, o nosso RIC+ esteve acompanhando tudo. Nós entramos ao longo de toda a nossa programação aqui na programação, também no YouTube e no nosso RIC+, com as informações. Nós tivemos presidente candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva com 48,43% dos votos válidos em todo o país, mais de 57 milhões. Em segunda posição veio Jair Bolsonaro com 43,20% então de todos os votos válidos, mais de 51 milhões. E Simone Tebet, que vem então aí atrás do Jair Bolsonaro com 4,16% dos votos, quase 5 milhões de votos válidos nas eleições, então, de ontem, domingo. Lembrando que nós tivemos segundo turno, as eleições de segundo turno, então, no caso aqui do Paraná, apenas para presidente, lá no dia 30 de outubro, 30 deste mês. A gente também tem uma tela com as informações sobre o governo do estado. As nossas equipes também acompanhando tudo isso. Governador reeleito Ratinho Júnior pelo PSD, com mais de 4.243.000 votos,
quase 70% aí de aprovação dos paranaenses, 69,76%. Aliás, daqui a pouco nós temos uma reportagem completa, uma entrevista com o governador Ratinho Júnior, com questionamentos que as nossas equipes também fizeram ao governador em resposta a essa votação expressiva que ele teve aí nas urnas ontem, domingo, dia 2 de outubro. E o governador Ratinho Júnior comemorou, claro, a votação expressiva que teve no estado e agradeceu à população do Paraná com todos esses votos. O resultado confirmou o que as pesquisas estaduais apontavam. Ratinho Júnior foi reeleito com quase 70% dos votos válidos. Quero aqui cumprimentar a todas as famílias do Paraná, a todas as famílias que acreditaram nesse projeto, que nós apresentamos, esse projeto de mudança, para que a gente possa também agora colaborar com o Paraná mais 4 anos e, acima de tudo, transformar a vida das pessoas com recorde na geração de emprego, com recorde na atração de investimentos para o nosso estado e com as grandes obras prometidas há mais de 35 anos que nós tiramos do papel. O governador comemorou a votação expressiva e afirmou que o foco da próxima gestão será na educação. Consolidar essa melhor educação do Brasil. Eu falei já para a minha equipe, falei para o secretário Renato Feder, que nós não estamos contentes em ser a melhor educação do Brasil. Nós queremos ser a melhor educação da América do Sul. Tá aí, esse governador Ratinho Júnior, como eu disse, daqui a pouco nós teremos uma reportagem, uma entrevista completa com o governador, com questionamentos sobre vários assuntos, várias demandas do nosso estado, o que ele pensa então, né, o programa de governo aí para os próximos 4 anos.